Salve, salve, rapaziada! Estamos começando aqui mais um episódio do The Coach Cast. Hoje estou recebendo um maluco aqui, meu irmão, que eu sou fã do trabalho desse moleque. A página no qual o veículo que ele representa, na minha opinião, é o maior do mundo. Tem um conteúdo jovem, uma linguagem fácil de se entender, comunicativa. E ele é um moleque que no momento ele faz grandes entrevistas, gera um grande conteúdo, viaja o mundo inteiro através do jiu-jitsu, buscando conteúdo para trazer para a gente. Tô recebendo aqui hoje, meu irmão, meu parceiro, Alisson do BJJ Cri, é o cara aí. Mano, obrigado, cara. Pô, que introdução, fiquei até vermelho aqui, eu acho, cara. Nada, Obrigado, você é tudo mérito seu, meu irmão. Não, Sou fã do teu trabalho, conheço um pouquinho da tua história de vida, né, cara? Que eu cresci em Copacabana também. Frequentei muitas das comunidades dali, sei como é que foi, imagino de perto, né? Como é que foi a tua criação ali. Porra, mano, te receber hoje aqui pra mim é um divisor de águas, irmão. Pô, obrigado. Você representa um dos maiores veículos aí do mundo no momento. E, meu irmão, vamos começar. Como é que tu conheceu o jiu-jitsu? Como é que foi ali a tua infância ali? Essa tua paixão pelo jornalismo, quando começou? Beleza. Então, cresci em Copacabana, né? Mas eu não nasci no Rio. Se olha pra minha cara, dá pra ver que eu nasci... Vim importado, Vim né? importado, Não nasci no Rio, mas cresci aqui, vim pra cá pro Rio muito pequeno, né? Minha família inteira é do Ceará, nordeste do Brasil, mas a gente veio aquela típica história da família que vem pro Sudeste em busca de uma condição de vida melhor e tudo mais. E aí vim pra cá e a minha família inteira, ela mora ali na comunidade do Pavãozinho Cantagalo. Não sei se tu já chegou aí lá algumas vezes. Já fui muitas vezes lá, já usei o plantão lá. Então, cresci na comunidade, ainda tem uma boa parte da minha família que mora na comunidade. E como conheci o jiu-jitsu, cara, o que acontece? Quando você é de comunidade e você mora numa família pobre, você não tem muita... Como é que eu posso falar? Muita opção. Então, a minha mãe trabalhava basicamente... Minha mãe e meu pai, né, cara? Eles trabalhavam basicamente o dia inteiro. Eu lembro da minha mãe sair de manhã, principalmente teve uma época que ela fez supletivo e tal, porque minha mãe queria estudar. Ela saía de manhã, chegava à noite. E aí você não pode deixar dois moleques, né? Eu tenho um irmão, né, o Bruno. Mais novo, um ano só. Você não pode deixar dois moleques dentro de casa sozinho, né? Então, é a receita pra dar ruim, né? Então, aí, quando a gente era pequeno, existia uma coisa na nossa comunidade chamada Criança Esperança, que eu acho que não sei se existem em outros estados, não sei se o Criança Esperança acabou, mas todo mundo viu Criança Esperança na televisão, né? Sim. Aquele programa e tal. E tinha uma unidade do Criança Esperança lá no Morro, que não existe mais. E dentro desse Criança Esperança você tinha todas as atividades possíveis, né? Natação, basquete, futebol, futsal. Tinham todas essas atividades. E o que minha mãe fez? Por colocar esses dois moleques para fazer... Ocupar o tempo deles. Entendeu? O máximo de coisa possível para que esses moleques não façam besteira. Então a gente fazia um monte de... Cara, eu fiz natação, informática, teatro, futsal, e aí tinha o jiu-jitsu. E aí a gente começou a treinar jiu-jitsu ali nessa unidade, só que era um jiu-jitsu muito voltado para uma aula diferente, tal. Então tinha pouquíssimas pessoas, acho que eram eu, meu irmão e mais 4 crianças, sabe? Então era bem pequena ali aquela aula. E aí eu lembro de um dia muito, até engraçado, porque quando você tá nesse pequeno grupo, você se compara por eles, né? Normalmente você sempre se compara pelo grupo em que você orbita. Então, dentro desse grupo, eu era o melhor do jiu-jitsu. E eu batia ali em todo mundo, eu treinava com meu irmão, ganhava do meu irmão, treinava com os garotinhos lá, treinava... Então, eu era o melhorzinho ali, né? Só que eu era o melhor entre os piores, entendeu? E aí, um dia, esse meu professor, o apelido dele é Debola, ele trabalhava também no outro projeto social, que aí era realmente uma academia de jiu-jitsu maior, com muito mais aluno e tudo mais. E aí ele um dia pegou um aluno dele, desse projeto, e levou nessa aula, faixa amarela, e ele falou pra gente treinar com ele. E esse moleque simplesmente bateu na gente, e aí eu entendi que meu nível era horrível, porque o moleque me finalizou, sei lá, umas 30 vezes.
E eu fiquei puto, velho. Eu fiquei puto. Falei, caramba, como assim, velho? Eu era tão bom. Tu era o frente do projeto? Pô, bati em todo mundo. Aí daqui a pouco chegou esse moleque faixa amarela, me bateu pra caramba. Negão, o apelido dele. Aí eu falei, não, por que isso? Aí o meu professor virou e falou assim, você entendeu? Aqui eu não posso treinar vocês da mesma forma que eu treino eles. Aqui é um jiu-jitsu diferente, dentro de um projeto que é o Criança Esperança. Eu não posso... Então, se você quiser aprender o jiu-jitsu que ele sabe, você vai ter que vir para esse projeto comigo. E aí eu comecei a treinar com ele, depois meu irmão foi treinar também. E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu, né? Não tenho uma carreira... treinei a vida inteira em projeto social. Nunca treinei em academia comercial, como hoje tem também. Treinei dentro desse mesmo projeto durante minha vida inteira. Hoje em dia treino no mesmo morro, ali na comunidade, mas em outro projeto social. Né? Mas é todo mundo amigo, né? Todo mundo irmão. Você não tem projeto social, você não tem briga, né? Entre um e outro. E, bom, minha carreira de atleta não tinha muito interesse em competir, competi pouco. Não tinha, todas as vezes que eu competi, sempre não tinha muita vontade, achava muito estressante competir, perder peso e tudo mais, então nunca levei uma carreira como atleta. Competi várias vezes, mas não era o que eu queria. Não era o teu foco ali? Não era o meu foco, sabe? Nunca pensei em competir. E daí fui crescendo com o tempo, fui passando, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a fazer aquilo. E aí começou a chegar naquele período de que, e aí, agora, vou fazer o que da vida? Já trabalhava em farmácia na época, treinava quando dava, estava terminando o terceiro ano, né? Eu falei, e aí agora? Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um ano para poder pensar no que eu vou fazer, vou ficar só treinando e trabalhando, né? E vou pensar se eu vou fazer faculdade, o que eu vou fazer, qual faculdade que eu vou fazer e tal. E aí a minha primeira opção era fazer educação física, né? Você treina jiu-jitsu a vida inteira. Pensou em pegar a preta, fazer um bagulho. Falei, cara, já tem quando você treina, você conhece 1 milhão de professores de educação física, né? E aí comecei a perguntar para um, perguntar para outro, e que chegou a boca, falei, cara, não era muito o que eu queria. Sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever. Falei, vou pro jornalismo. E aí entrei, fiz faculdade de jornalismo, e o engraçado eu fui pra faculdade de jornalismo com a intenção de ser repórter de campo. E eu só comecei a ser repórter de campo quando eu entrei na BJJ Cria. E não é nem bem um repórter de campo muito que a gente faz, né? Que a gente só faz nos campeonatos. Mas, bom, voltando na linha do tempo. Entrei pra faculdade, né? E aí, na minha época, quando eu comecei a fazer faculdade... Tu chegou a fazer faculdade de jornalismo? Não. Na época que eu fiz jornalismo, tinha muito aquele negócio de, cara, pra você conseguir trabalhar com jornalismo, você tem que fazer estágio. Tem que fazer estágio de qualquer jeito. E aí eu fiquei nessa noia. E aí eu entrei no primeiro estágio que eu consegui, trabalhava na Band, ganhava merrequinha. Da Band, tive um amor pela fotografia, comecei a trabalhar como fotógrafo, e aí surgiu talvez a maior oportunidade da minha carreira, né, depois, nesse período, que foi, eu comecei a trabalhar com a equipe de beach soccer do Flamengo. Como fotógrafo. Eu já trabalhava em eventos de MMA, fazia MMA aqui, tinha trabalhado para MMA Brasil também, como escritor, eu estava nessa pegada. E aí, sei lá, eu tenho muito disso de, cara, preciso de coisa nova. Tu não para quieto, né? Entendeu? Preciso fazer alguma coisa nova, cara, preciso fazer alguma coisa nova, 2017 para 2018. E aí eu falei, cara, eu conheço um amigo meu, amigo do meu irmão, para falar a verdade, conheço um amigo do meu irmão que faz beach soccer no Botafogo. Falei, pô, vou perguntar pra ele se eu posso ir lá, tirar umas fotos e tal. Fui, tirei essas fotos, fiz as fotos de graça, mandei pro pessoal. E aí, olha como o mundo é doido, e quando você faz as coisas sem pensar em ter um retorno rápido, acaba acontecendo. O técnico do Botafogo naquela época, né, o Gil, até um abraço pro Gil aí, me deu uma oportunidade muito grande. Ele era o técnico do Flamengo, só que ele estava para se aposentar. Ele era o técnico do Botafogo. Falei besteira, ele era o capitão do Botafogo. Ele
Ele ainda treinava, né? Ainda competia, ele era o capitão. Só que ele tava na fase para se aposentar, tava meio que já tava indo para se aposentar para virar técnico. E aí ele recebe uma oportunidade do Flamengo, que é bem na época que o Flamengo tava todo se reestruturando, investimento pra caramba, começou a entrar muito dinheiro no Flamengo. O Flamengo começou a se estruturar, investir em várias áreas, e aí investiu no beach soccer. E aí eles montaram um time do Flamengo do beach soccer, né? Montaram tudo lá. E aí o Gil saiu de capitão do Botafogo, recebeu essa proposta do Flamengo, entrou no Flamengo como técnico. E aí ele me chamou para fazer parte da mídia, como fotógrafo. Entendeu? Ele lembrou de mim, falou, caramba, aquele maluco foi lá no treino, mandou várias fotos iradas, tirou uma foto maneira. Mas é que tu disse foi no Glorioso aí, né? Tá vendo como é que é? Caramba, é verdade. É assim que a gente vai sabendo das histórias, mano. É verdade. Sim, é o Botafogo aí, cara. Botafogo é bem importante na minha carreira profissional, verdade. E aí, foi quando eu entrei pro Flamengo, e aí, realmente, começa a ter eu ganho muita experiência profissional, viajo com o Flamengo para fora do país várias vezes, para outros estados e tal. Realmente ele é um momento de virada na minha carreira, sabe? É um momento muito importante ali para mim, que eu fiz um nome muito grande ali naquela área. Só que aí veio a pandemia. Puta. Entendeu? Pandemia veio. E olha que doido, cara, um ponto sobre a pandemia. Todo início de temporada a gente ia para a Rússia, que era ali em janeiro para fevereiro. A gente ia para a Rússia, para o campeonato russo que tem lá, que eles investem muito no beach soccer. É tipo um dos esportes nacionais dele ali, depois de sambo, wrestling e tal. E aí em janeiro a gente tava indo, eu lembro de estar no corredor do aeroporto assim, mexendo no celular, né, esperando pro pessoal entrar no avião e já vendo notícia de Covid, né? Eu falei, nem sei se pode falar Covid aqui, já vendo as matérias sobre isso e tal, falando, caramba, que negócio estranho, negócio de Covid, tem país que já tá fechando, o que tá acontecendo? Bom, mas beleza, tava vendo ali rolando, fechou. Fomos pra Rússia, voltamos, aí a gente meio que volta pro Brasil e pouco tempo depois a gente vai pro Espírito Santo, pra uma outra competição. E aí no Espírito Santo, já era março, chega a quarentena. E aí os caras falam, se a gente ficar aqui mais uma semana, a gente vai ficar preso no Espírito Santo, então a gente tem que meio que sair correndo daqui, meter o pé pra casa pra poder, senão a gente ia ficar preso aqui. E aí entra a pandemia, a pandemia pra mim foi muito ruim, foi um dos piores momentos, tanto profissional como pessoal, foi muito ruim pra mim mesmo, questão financeira, complicado. Imagina ter um filho pequeno, tu não poder trabalhar direito, tu não poder sair de casa com ele nem pra passear, foi um momento muito ruim. E aí, cara, 2021 ou 2022, agora eu não vou lembrar exatamente, mas a pandemia tava meio que se encaminhando pro final. Aí a Karine já tinha criado a BJJ Cria, já tava crescendo bastante, já seguia eles e tal. Só que tava no meio da pandemia, eu tava com turbilhão de coisas também, nem pensava em nada, queria só sobreviver naquela época, sendo bem, bem sincero. E aí ela fala que, eu tô querendo criar um podcast, vamos criar um podcast, tô querendo um podcast. Queria muito tirar essa ideia do podcast e me chamou pra ajudar ela nisso. E aí foi isso, aí a gente começou com a ideia do podcast. Cara, vou aproveitar esse momento, não te cortando. Não, pode cortar, à vontade. Porque eu abri a caixa de pergunta lá, né, cara? Uhum. E por incrível que pareça, a Karine me respondeu, né? Lá vem. Então, isso aqui veio dela, tá? Tá. Eu pedi pra ela te mandar uma pergunta da abelha, né? Que eu queria saber o porquê da abelha na logo. Ela que vai saber te explicar. Aí ela mandou assim pra mim, não é pergunta, é só elogios e agradecimento mesmo pro Alisson ter vestido a camisa do BJJ que ia abraçar do projeto. Que legal. Então veio dela o recado pessoal, entendeu? Então eu queria cortar esse momento para tu saber também que ela também é muito grata aí por você ter abraçado e estar à frente desse projeto aí. Cara, eu acho que é por isso que talvez o nosso trabalho tenha dado tanto certo, assim. Eu respeito muito a Karine, admiro muito ela e o Natan. O Natan, eu não esqueci de falar, mas o Natan treina comigo desde pequeno. Nesse projeto onde eu tava nessa aula, eu vou para esse projeto, era onde o Natan ia treinar depois. O Natan começa a treinar, o Natan começaria a treinar um tempo depois ali, um ano, alguma coisa depois, o Natan viria a treinar. Então eu conheço o Natan
a minha vida inteira. Lembro da Karine chegando na academia, porque a Karine depois foi treinar com a gente na academia. Eu lembro dela chegando na academia de faixa branca, toda tímida. Então, eu lembro, eu vi toda essa jornada dela. Do Natan também, porra, hoje... Natan ser reconhecido como um dos atletas principais, aí tá sempre nas cabeças, é chamado para todos os eventos. Então, eu fico muito, porra, realmente feliz de tudo que eles construíram, de tudo que eles viveram. E fazer parte disso hoje em dia é muito gratificante, tá ligado? Então, acho que é por isso que a gente dá tão certo, sabe? Tem um outro lado também que eu sou muito obcecado com o trabalho. Sou um cara muito neurótico com o trabalho, mas também tem essa de, cara, é o esporte que eu amo, fazendo uma coisa que eu sempre amei, que é o jornalismo, então era meio que a receita pra dar certo, não tinha como dar errado, né? E como é que ela te deu essa oportunidade? Você tava falando aí, começou no podcast? Então, aí ela surgiu a ideia do podcast, aí surgiu a oportunidade de criar esse podcast, né? A gente criou o podcast, graças a Deus foi um grande sucesso. Ainda mas a gente tem que admitir que hoje em dia o podcast, a gente tá com dificuldade de gravar, né? Porque a Karine tá nos Estados Unidos, eu tô aqui, aí tem outros projetos para tocar, né? Tem entrevistas para fazer, tem campeonatos para cobrir. Então, hoje a gente não consegue, infelizmente ainda, uma falta de braços que a gente tem, né? Uma coisa que a gente quer resolver, né? Fazer a mesma periodicidade que estava no início, né? Talvez mais para frente. Eu agora também comecei esse novo projeto de entrevistas. E é muito estranho estar aqui, eu nem comentei isso, né? Eu tô muito desconfortável de estar aqui, tá? Porque normalmente eu não tô aqui, né, cara? Isso aí é pra tu aprender muito... quando teus convidados ficam lá, mano. Então, eu tô num local aqui que realmente eu não tô. Normalmente eu tô do teu lado aí, né? Eu controlo a conversa, eu sei o que tem que fazer, eu sei a pergunta que vão fazer. Às vezes eu sei até a resposta que o cara já vai dar, então eu já sei o que vai ser o meu próximo. E ele tá aqui, desse lado, é um pouco desafiador, mas é legal. Não, mas faz parte, que as pessoas querem te conhecer também, cara. Quando o LT veio aqui, até conversei isso com ele, falei, como a gente da mídia é um pouco fechada, assim, de divulgar nossa própria vida particular, nossa trajetória e tal, isso é uma oportunidade que você inspira muita gente, irmão. E te completando também, hoje é um projeto nosso também, né? A gente está tentando humanizar mais a BJJ Cria. O pessoal sabe que a BJJ Cria é da Karine, né? Isso é óbvio. Mas muitas pessoas não conheciam a Karine. Então, um projeto que a gente tem tentado cada vez mais é fazer a gente aparecer. Tentar tirar a BJJ Cria só como aquele veículo de comunicação formal. Então tem que ter alma, mano. Então a gente tá tentando aparecer mais, as entrevistas funcionam como isso, os projetos que a Karine faz lá também é isso. E é muito legal que eu tava num campeonato agora, né? O campeonato do Jura BJJ. E aí eu tava na parte de baixo do campeonato assim. Aí chegou um cara do staff e falou assim: você que é o BJJ Cria? Eu falei, eu trabalho na BJJ Cria. Ele, pô, cara, minha esposa vai até brigar comigo. Minha namorada só fala de você, ela tá lá em cima, só fala de você. Aí eu falei, mas como assim? Ela treina? Ela treina, ela tá lá em cima, ela só fala de você, ela é muito fã do trabalho de vocês, assiste tudo de você. Eu falei, caramba, cara, que legal. Aí terminou o campeonato. Tipo aquelas arenas que você tem que subir pra poder sair. Tô ligado. Sabe como é mais ou menos que é? Então eu subi as escadas todas, tava saindo, aí eu encontrei ela. Você que é o BJJ Cria? A minha mãe assiste todos os teus vídeos, que eu não sei o que. Eu falei, mas tua mãe assiste todos os teus vídeos? Porque ela sabe que eu treino, ela gosta muito do jiu-jitsu, então ela assiste vocês pra poder me mandar. Acho que eu falei, caramba, cara, que diferente e tal. Ela tirou foto, eu falei, caramba, olha que legal, cara, sabe? Então, esse trabalho de aparecer mais tá começando a surgir efeito e é muito isso, sabe? Poder trazer o pessoal pra perto da gente, sabe? Eu acho que isso aí é justamente a pura identificação, mano. Eu posso falar... Tipo assim, eu tive o meu primeiro projeto de podcast que eu fiz com um amigo meu, foi o Casa da Sogra, que falava de cultura e tal. Eu levava a galera do jiu-jitsu lá, da luta, MMA, que eu conheço, né? Que eu falo, vou escrever um livro das vantagens de ser velho. Eu conheço muita gente, aí levava a galera toda lá. E, cara, todo mundo ali, quando você expõe, se identifica de alguma forma. De repente, isso é uma linguagem
que a mãe vê para conversar com a filha sobre. Às vezes ela tem alguma dúvida que você tira através das tuas conversas e dos teus convidados. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou fã há muitos anos, desde quando começou essa pegada de cria dos vídeos editados com música funk, com essa linguagem de comunidade, com essa parada. Eu já fui admirando o trabalho da Karine, de vocês ali. E com a pegada do podcast, irmão, eu sou um cara que eu gosto de ver conteúdo de 1 hora, de 1 hora e meia, de 40 minutos, isso aí não me perturba, não. E eu me amarrava nessa parada. A pandemia ajudou, né? A pandemia ajudou, isso, mas acho que pelo fato de a gente trabalhar com audiovisual, não me incomodava tanto, que às vezes eu botava o podcast aqui, tô trabalhando e rolando eu faço muito parada, isso, né? Eu faço muito isso. E essa pegada que tu tá dando agora de entrevistar a galera, eu acho do caralho, aquelas visitas, irmão, que tu fez. Também. Falei pra tu, acho aquilo ali muito irado de ir na comunidade gravar, ir lá na Baixada lá gravar. Continua, mano, isso aí tá maneiro pra caralho. Isso também, é claro que é bom, a gente aparece mais, o pessoal se identifica mais com a gente, mas também tem um conceito estratégico atrás disso, né? Não é só por fazer pro pessoal gostar mais. É claro que o público gostando mais da gente, a gente vai ter um retorno óbvio nisso, mas também tem um conceito estratégico, porque a gente percebeu, e aí entrar naquela parte de continuar estudando, né? A gente tem que continuar estudando o marketing e tudo mais. A gente percebeu que hoje em dia os conteúdos que mais viralizam, os conteúdos que têm mais engajamento, são esses em que as pessoas aparecem, seja entrevistando, seja fazendo qualquer outra coisa. E também para marcas. Hoje em dia é muito difícil a marca querer comprar uma identidade que não seja um rosto, uma pessoa. Você vê isso com a ascensão dos influenciadores, né? Você vê aí dos últimos anos para cá como que os influenciadores eles explodiram. E não é por um motivo, é porque eles se conectam muito fácil. Então, fazer essas lives, fazer o material visita é muito bom. Infelizmente dá muito trabalho, né? Tem que ir para lá, tem que voltar a editar. Mas é um material que a gente quer fazer muito. Mas esse tipo de material é muito bom porque a gente ganha desses dois lados. No mesmo momento em que a gente aparece, o pessoal nos vê, sabe quem é a DJ Cria, sabe quem é a Karine, sabe quem sou eu. A gente também consegue vender para marcas, a gente é influenciador também, sabe? A gente também consegue trazer você para junto da gente. Não tem só esse rosto, essa logo. Não é só uma logo. Tem rostos aqui que vocês podem... Não é só números, rios, curtidas e... entendeu? Também tem toda uma função também estratégica por trás. Não é só fazer por fazer, sabe? Mas esses conteúdos, a gente tem muitos projetos. O problema da gente hoje em dia, né, é que não dá para fazer tudo, né? Não dá para abraçar muita coisa. Então, como só eu, a Karine e o Natan, e tem muitos projetos acontecendo, a gente acaba que tem que deixar um pouco de lado para poder fazer mais outro. Então, tipo, se eu quiser dar um foco maior nas entrevistas, eu tenho que deixar de fazer o visita na academia. Entendeu? Então, é tudo um balanço que a gente está tentando começar a descobrir como é que resolve isso, sabe? Para a gente não deixar de fazer os vlogs, mas também ter as entrevistas, mas também ter o podcast. Porque é muito projeto que a gente não consegue, talvez, ainda organizar isso. Eu acho que, como ela mesmo falou, você vestiu a camisa, né, cara? Tu é o linha de frente hoje da parada. Você que vai para outros países ali, vai para o europeu, vai para Abu Dhabi, vai não sei para onde, gerando conteúdo. Me fala aí, cara, se algum dia aquele garoto lá do Cantagalo sonhava em conhecer o mundo através do jiu-jitsu, do seu trabalho aí, e qual país mais te impressionou, que você tinha vontade de ir e parou pra pensar assim, caralho, é onde eu tô, mano, Cara, então, só fazer um ponto antes do vestir a camisa, né? Eu acho que tudo na tua vida, cara, que se tu quiser conquistar, tu tem que vestir a camisa. Sabe, se tu quiser ser bom em qualquer coisa, tu tem que fazer a parada com dedicação, tá ligado? Pô, se tu quer ser um bom, sei lá, fotógrafo, seja obcecado com a fotografia, tá ligado? Estuda muito, trabalha muito. Eu falo muito que faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Eu sou muito radical no meu trabalho, muito. Eu não indico que você seja, mas eu sou muito radical, eu falo como eu faço. Então, eu acho que tem muito isso. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas querem muito
ser algo, mas elas não dão realmente, não colocam a energia necessária para fazer, tá ligado? Então, é só um ponto que eu queria deixar aqui, que muitas pessoas, pô, o Alisson viaja pra caramba, o Alisson faz isso, faz aquilo, a Karine viaja pra caramba, a Karine faz isso e aquilo, mas ninguém vê o esforço que é colocado nisso, as horas longe da família, as horas trabalhando, as horas, sabe? Então, o pessoal tem que entender também essa parte. E, cara, eu sempre fui um cara muito ambicioso. Agora, se eu te falasse que eu imaginava que eu estaria, sei lá, no Mundial, que eu estaria em Abu Dhabi, nunca passou pra minha cabeça. Quando você é moleque do morro e porra, trabalha, faz os corres, trabalha, estuda, faz faculdade, faz um monte de coisa, você não para muito pra pensar, sabe, como vai ser daqui a 10 anos. A maioria das vezes você tá vivendo o dia, tá ligado? Você tá vivendo um dia atrás do outro. Então, eu sempre fui muito ambicioso, sempre fui muito esforçado no que eu fiz. Durante a faculdade, eu era maluco, estudava que nem um retardado. Durante o Flamengo, eu era o maluco do Flamengo. Trabalhava o dia todo. Na DJ Cria, tem dias que eu não consigo parar de trabalhar. Tô até um pouco doente, porque vim de um campeonato, aí fui editar, gravar entrevista. Aí, mora no Rio, né? Também o tempo não ajuda. Imunidade baixa e já fica doente. Mas nunca imaginei, fico muito feliz por tudo que tem acontecido na minha vida, né? Agradeço muito todo mundo que sempre me apoiou lá atrás. E o lugar que mais me impressionou, cara... Eu vou te falar, eu nunca tive o sonho de ir para os Estados Unidos. Nunca foi um local assim, caramba... Sabe, eu sei que tem uma galera que é o sonho da vida. Caralho, eu preciso muito para os Estados Unidos e tal e tal. Nunca foi. Mas o Mundial é outra parada. Pirâmide. A pirâmide. Tá na pirâmide é outra parada, velho. É outra energia. Quando começa a luta dos faixas pretas, que as luzes ali abaixam e fica só ali naquele tatame, tu fala, caralho, olha onde eu tô, mano. Cara, tô na pirâmide, velho. Tô no campeonato mais importante do jiu-jitsu. Então, se eu pudesse falar só eu falaria o Mundial. Maneiro. Eu falaria o Mundial, mas tem vários outros lugares que eu fui que foram iradíssimos. Tipo, Rússia, um lugar que eu nunca imaginei que eu iria. Fui 3 vezes pra Rússia, um lugar muito maneiro. O problema é que eu fui no frio, né? Aí é complicado. Menos todo 10. embrulhado. Nossa, menos 10, 12 graus. Abu Dhabi, pô, muito lindo. Mas por questão de energia, por questão de importância, de falar, caralho, mano, esse aqui é o palco do jiu-jitsu, tá ligado? Isso aqui é os maiores nomes do esporte já lutaram. Mas segundo o meu departamento de investigação, teve uma vacilação lá no Europeu, né? Que vocês tiveram que rachar o bagulho, que tu quase fica na rua. Que o LT falou que, porra, meu irmão, eu tive que rachar o bagulho com ele, me conta isso aí. Essa parada de vocês, cara. Aí. O europeu... Você, François e... O Europeu Kids. O Europeu Kids foi uma experiência... Eu tinha ido pra Itália já naquela época. Era a minha segunda vez indo pra Itália. Só que era a primeira vez indo pra Itália com o LT, né? Olha a companhia. E aí o LT é um ser humano diferente, vamos colocar assim, né? Especial ele. Ele é especial. E primeiro que, cara, a gente muitas vezes não tem muita escolha, né, cara? Eu comprei o voo mais barato que eu consegui. Então, o meu voo mais barato chegava na Itália, tipo, 3 horas da manhã. Aí eu falei pro François e pro LT que já estavam lá, né? Falei, cara, vocês vão ter que ficar acordados, porque como é que eu vou entrar no apartamento? E aguarda aí. Então, tipo, 2 horas da manhã tava eu batendo 2, 3 horas da manhã tava eu batendo na porta e o LT com aquela cara de sono dele, doido pra me deixar... Tava doido pra me deixar do lado de fora ali, né? E aí também tem a história do próprio LT, como eu falei, o LT é um ser humano especial. E aí o que acontece? A gente passou a viagem inteira falando pro LT, tem que baixar um cartão, tem que baixar o cartão, algum cartão digital estrangeiro, de moeda estrangeira. Pra pagar os bagulhos, pra você poder pagar, né, cara? Lá fora você não pode, quer dizer, você pode usar seu cartão de crédito, mas é muito mais caro, né? Ou você pode usar em dinheiro, mas pô, você tem que converter. É muito mais fácil você baixar um cartão lá, qualquer conta que seja, colocar o dinheiro. E chama Uber, paga as coisas. Você paga tudo. E a gente passou, sei lá, um mês inteiro falando pro LT: baixa. E o que acontece? Eu cheguei depois,
mas eu ia viajar antes. O meu voo voltava um dia antes do LT. O LT ia ficar um dia a mais na Itália. E ele ia ficar um dia a mais sozinho. Então, tipo, o cara nunca tinha viajado, primeira vez viajando, ia ficar um dia sozinho em outro país. E a gente tá falando, cara, quando você for embora, você vai precisar pagar o Uber. Então, baixa o negócio, sabe? Baixa, coloca dinheiro. E ele não fez. Não fez, não sei porquê, tem que falar com ele que ele é especial. E aí eu tava no aeroporto já e daqui a pouco o LT manda mensagem desesperada. Alisson, pelo amor de Deus, a mulher do apartamento tá aqui falando comigo em inglês, eu não entendo nada de inglês, a mulher tá falando comigo, eu preciso aqui pegar um Uber, meu voo sai daqui a 2 horas, alguma coisa assim. Falei, se vira. Eu passei um mês falando... Deixa sofrer. Falei, se vira. Eu passei um mês falando pra você baixar. Se você tivesse baixado o cartão, você ia pedir, o Uber ia chegar, você ia embora. Acabou o problema. Acabou. Você não fez o que eu te falei agora, você se vira. Mas aí o François foi lá, pediu Uber pra ele, pagou. Teve pena. Teve pena. Eu falei, François, tem que cortar na carne, velho. Vai aprender, tem que aprender esse maldito. Cara. Vê se ele não tá com cartão aí. Baixa os dois ele agora. Ele vai ganhar o prêmio de mais assontado aqui. Todo mundo vem aqui tem uma história com esse maluco. Mas aprendeu. Eu falei, cara, aprendeu. Agora tá com os 2 cartões baixadinhos lá. Pra quando precisar... Ele... Aprende, irmão. Demora, mas aprende. Entendeu? Irmão, queria aproveitar esse momento aqui. Opa. Te presentear. Valeu, maneiro. Isso aqui não é pra qualquer um, não. Isso aqui é só o brabo exclusivo. Que tem. Camisa aí, Catauron, que é meu patrocinador, disponibiliza aí pro convidado. E aquele meu boné clássico, que a rapaziada se amarra na peça. Pô, esse boné aqui eu já tinha visto já antes, já. Aí, tentei irmão, cavar ele em algum campeonato, aí. mas não consegui, né? Chegou a hora, tá vendo? Pô, demorou uns 2, 3 anos, mas chegou. Vou deixar aqui do ladinho. Irmão, falando em patrocinador, quais são as marcas que estão com vocês hoje aí? Hoje a gente tem 3 patrocinadores, né? A Seda College, que tá com a Karine já tem muito tempo. Já ajuda, já apoia a Karine aí tem muito tempo, né? Talvez uma das marcas mais importantes aí do jiu-jitsu para os atletas e tudo mais, né? Um curso de inglês, todo mundo sabe a importância do... Não precisa ficar falando aqui o tempo inteiro qual a importância do inglês. Então, esse é o primeiro patrocinador, que já é o mais antigo. E aí, esse ano, a gente começou a fazer uma captação maior de patrocínios, que é uma coisa que a gente não fazia, né, cara? A gente nunca teve... a mídia ainda tá evoluindo, né? A mídia é muito amadora. A gente se coloca nesse meio, né? Uma autocrítica. A gente ainda é muito amador em muitas coisas. E a gente não tem um departamento comercial para poder fazer uma, sabe? Captação e tudo mais. A gente faz, eu faço, a Karine faz. E aí, esse ano entraram 2 marcas, que foi a Nova Dash, né? Chegou também um parceiraço aí, que é uma empresa de marketing digital para academias no jiu-jitsu. Ela mais nos Estados Unidos, né? Porque a academia, ela é focada para academias lá nos Estados Unidos, que ela pega a academia e, utilizando marketing digital, utilizando técnicas ali, né? Que muita gente sabe que é muito importante, ela consegue aumentar o número de atletas, de alunos, né? Consegue fazer com que aquela academia tenha mais alunos, tenha uma retenção maior, tudo mais. E agora, recentemente, vamos colocar assim, talvez, não vou saber exatamente quanto tempo tem, mas foi esse ano também, entrou a Oabal Jiu-Jitsu, que é a nossa patrocinadora de kimonos, né? Para o Natan, que é atleta, é muito importante. É a patrocinadora de roupas da gente. É uma marca de kimonos que é nova, ela é lá de Portugal, né? Começou com um conceito muito legal, né? Deus quiser, em janeiro eu vou estar lá no Europeu, vou poder visitar eles, vou poder ver o stand deles de legal, a loja que eles têm, a academia. Então, eles estão com um conceito muito legal, estão começando agora, estão na Europa ali, são bem fortes na Europa. O pessoal já está se estabelecendo bem por ali. E é isso, basicamente, esses são os nossos 3 patrocinadores. Eu acho importante a gente sempre tocar no assunto de quem ajuda claro. A gente, né, cara, no mercado. Às vezes as pessoas vão em outros lugares, não podem falar, não podem não sei o quê. Eu não concordo muito com isso, não. Cara, eu acho que o pessoal precisa entender que o patrocinador, no final das contas, ele precisa de um retorno, de alguma forma, sabe? Então, no momento em que eu consigo divulgar ele aqui, consigo divulgar ele de qualquer forma, é bom pro patrocinador, é bom pra marca, é bom pro jiu-jitsu, então
Acho que o melhor dos mundos é isso, né, cara? Você podendo dar um retorno pro patrocinador, você justifica aquele incentivo que ele tá te dando. Entendeu? E vem cá, cara. Você já entrevistou tanta gente, bichão. Você tem algum atleta ainda que você queira entrevistar ele? Algum evento que você queira estar presente? Cara, Não, atleta eu nunca pensei assim, cara, te confesso. Talvez as lendas, né, quando a gente fala assim, né, das lendas do jiu-jitsu, que eu ainda não entrevistei, talvez esses caras ali, Roger Gracie, eu nunca entrevistei o Roger Gracie, entendeu? Nunca entrevistei o Bochecha, por exemplo, também, que é uma lenda do esporte. Eu não tenho um nome específico que se fala, caramba, esse cara aqui eu queria muito entrevistar. Do jiu-jitsu, assim, eu não... Mas tem um patamar ali que tu quer desenrolar com os caras. Dessas lendas. Esses caras, assim, que foram referência, talvez, tipo, o Arona da vida. Cara, imagina entrevistar o Arona, sacou? Eu tenho muito como referência o André, né, cara? O André Bitang lá do Connect. Ah, sim. Do Connect, Pura. Não, do Pura. Ele já teve aqui, porra, e uma curiosidade que ele até falou no episódio que ninguém sabe. O André é meu compadre, irmão. Ah, é sério? Legal. E, porra, meu irmãozão, a referência, e, porra, ele eu acompanho muito os episódios do podcast dele, tá ligado? E eu acho que é maneiro você entrevistar um cara nesse patamar, assim, né? Nessa pegada. Eu acho maneiro e eu acho que tu vai conseguir, pô. Vocês têm uma visibilidade muito boa, muito grande. Se esse projeto das entrevistas online que eu tô fazendo vingar, e até pra fazer, talvez no futuro saia alguma dessas, entendeu? Sim. Não duvidaria, não. Vem cá, mano. Você, em evento, esse UFC BJJ tu já foi? Então, fui no último que teve, no UFC BJJ 2. Não fui no primeiro, mas fui no segundo agora. E, cara... Como é que é a estrutura? Como é que é o bagulho, muito irmão? Sinistro, cara. Nunca tinha ido... Foi a minha segunda vez nos Estados Unidos. Acho que foi a segunda vez que eu fui para os Estados Unidos. E foi a primeira vez lá, né? Em Las Vegas e tal. E, cara, eu não tinha noção de como que é. Eu acompanho muito o UFC, né? Trabalhei com MMA um tempo também. Uso o UFC como referência para muita coisa. Então, quando você assistia ali as lutas no PI, você não tem, né? Não dá pra passar a real dimensão. O PI ali é muito pequenininho, né? Onde fica o octógono, né? E eles não fazem uma estrutura. Vão até aumentar agora, né? Mas você vê pela televisão ali, né? Pelo streaming, é uma parada pequena, tem pouca gente e tal. Aí você chega lá, cara, o PI é enorme, gigante, você tem todo o instituto de performance que é ali pertinho também, você tá ali gravando um cara, daqui a pouco passa um maluco do UFC, brabo, sinistro, que tá lá fazendo, sei lá, sauna, porque lá dentro do instituto de performance os caras tem tudo, né, tipo, é uma estrutura inimaginável, sabe qual é? E aí, eu tive a oportunidade de ir no UFC BJJ 2 e fiquei, cara, postei lá, né, fiquei muito... Parecia criança, sabe? Quando é criança, assim, você fala, caraca, mano, cheguei nesse lugar aqui, acompanhei esse negócio que desde muito tempo, que eu assisto o UFC, caramba, tô aqui no UFC agora, e vai ter o UFC próximo agora, o UFC BJJ 3, que eu vou estar lá, e talvez eu consiga ver, tipo, Poatan, porque vai ser no mesmo final de semana, não no mesmo final de semana, né? É quinta, e aí no final de semana tem a luta do Poatan contra o Ankalaev, a revanche. E aí talvez ali pelos bastidores dê pra encontrar com o Poatan, com um desses caras por ali, aí vai ser bem legal também, cara. Porra, que maneiro, bem maneiro, cara. Que maneiro. Muito bom isso aí. E vem cá, cara, MMA e Jiu-Jitsu, né? Você fala muito sobre isso, né? De vez em quando. O BJJ Cria... tem a intenção de falar mais de MMA? Vai ficar sempre mais focado no jiu-jitsu? Vai falar dos dois? Como é que tá isso? Cara, a forma como eu penso, né? Eu acho que o BJJ Cria, ela tem uma... Acho que não faria, pra ser bem direto numa parte, não faria sentido colocar MMA dentro do jiu-jitsu, dentro da BJJ Cria. Talvez fizesse sentido criar uma outra página para poder falar de MMA. Mas eu não acho que faça sentido colocar MMA dentro da página da BJJ Cria. Pra se manter especializado ali no jiu-jitsu. Pra se manter especializado. Mas dá pra fazer coisa.
a gente sabe que, bota aí, 70% dos caras que lutam MMA, eles vieram de alguma base do grappling. Sim. Seja wrestling, seja jiu-jitsu, judô. Judô é bem difícil, mas você tem uma grande parte desses atletas que vêm do grappling. E aí viram lutadores de MMA. Então dá pra você fazer essa conexão. Dá pra você trazer brasileiros que são faixa preta de jiu-jitsu, ou que são alguma coisa de alguma arte marcial, e trazer para fazer essa conexão. Agora, especificamente, falar mais, só ficar colocando coisas ali, sei lá, falar, por exemplo, sei lá, alguma luta aleatória. A gente jogar uma luta aleatória não vai fazer sentido. Nosso público até pode consumir, mas muito pouco. O engajamento vai ser baixo e estrategicamente, como eu sempre estou falando aqui, não é só o que a gente gosta, também tem que seguir uma estratégia. Não dá pra só jogar as coisas lá porque a gente quer falar mais de MMA. Porque não é pra você que você tá trabalhando. Entendeu? Se não faz sentido, se o público não vai consumir, não tem porquê. E hoje, a gente abriu uma página exclusivamente só pra MMA, entra naquele ciclo de como que eu vou sustentar alimentar isso, entendeu? Porque às vezes é mais fácil eu gastar energia em um projeto em que eu já tô fazendo do que eu dividir em mais um, entendeu? Às vezes a energia que eu ia colocar criando essa página de MMA, eu colocaria para poder ir em uma academia. Sim. Fazer uma visita, entendeu? É basicamente isso. E vem cá, mano, velho, como é que você vê o cenário da mídia hoje? A gente estava conversando antes, né, cara, que às vezes a gente não consegue consolidar ali, identificar quem tá ali só para gerar um conteúdo, quem tá ali dando notícia, a diferença entre veículo e mídia, a galera às vezes não sabe muito. Uhum. Me fala um pouquinho como daqui para frente você acha que isso vai se organizar, com as novas tendências, porque eu vejo muita galera agora soltando uma notinha, mas também não dá continuidade. Como é que você vê essa profissionalização mais aí do... Então, eu acho que isso é um aspecto da própria profissionalização do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu, ele tá crescendo e tudo ao redor dele, obviamente, vai crescer também, né? Isso aí é normal. Então, faz parte de que a mídia cresça também e se desenvolva, e durante esse processo tem erros, né? Então, isso que tu tá falando, por exemplo, acho que é muito do amadorismo de que a mídia e o jiu-jitsu ainda vive. O jiu-jitsu ainda é um esporte amador, né? Então, a mídia por si só, uma grande parte dela ainda é também amadora em muitas coisas. Então, você vê isso, como você falou, tem mídia que não sabe se posicionar, não sabe se a mídia ela é um influenciador, se ela é um fotógrafo, se ela é, sei lá, um veículo de comunicação. Então, acho que ainda falta muita parte da mídia saber se posicionar, falar, eu sou realmente um veículo de comunicação, vou seguir nessa linha. E aí aqui posso até usar um cara como exemplo, que é o próprio VF. O VF, ele seguiu uma linha e até hoje ele é a mesma linha. Ele é um jornalista de jiu-jitsu. Você nunca viu o VF tentando ser, sei lá, influenciador ou o fotógrafo. Ele se vende como... Se você perguntar, me descreve aí o Vitor, o VF, você vai falar que ele é um jornalista. Então, e é o melhor jornalista que a gente tem. Por quê? Porque ele focou todas as suas energias nessa direção. Então, eu acho que é um processo. Acho que a mídia, assim como o jiu-jitsu, vai crescer, vai se evoluir, vai se profissionalizar e, com o passar do tempo, vai começar a identificar os erros, os acertos, ver o que funciona melhor. A mídia que não conseguir se adaptar a esse crescimento, a essa evolução, vai ficar para trás e aí, com o tempo, desiste. Então, acho que tudo questão dessa fase que o jiu-jitsu vive de crescimento. Então, acho que faz parte do processo, esses erros e tudo mais, mas com o tempo eu acredito que as coisas vão se alinhando e vão se organizando, entendeu? Bom, a gente vai... tudo um aprendizado, acho que é tudo muito novo. Exatamente, você... Cara, eu vim de uma época que não existia nada disso. Quanto tempo tu acha que a mídia profissional, entre aspas, profissional do jiu-jitsu tem?
Tirando o Gracie Mag e Tatame. Tirando o Gracie Mag e Tatame, que são... Mas também elas são um jornal da antiga. Dessa nova linha. É uma outra plataforma de notícia. Isso, né? Que eu tô falando. Passo. É uma outra plataforma de notícia. E hoje em dia, cara, no atual momento, são pouquíssimas mídias que a gente pode chamar de profissional. Uhum. Porque às vezes é um exército de um homem só, às vezes são 3 pessoas que lutam contra o mundo para dar notícia, para gerar conteúdo, não é fácil. Sim. Custa, e às vezes a gente não tem de onde monetizar isso, porque se você for ver, teoricamente, o certo era a nossa audiência pagar as nossas contas. Sim. E infelizmente não é qualquer um que consegue isso ainda. A gente depende de coberturas, de assessorias, enfim. Então, acho que tudo isso está evoluindo e muito, né? Sim. Hoje em dia, o Vitor, ele consegue... Ele montou um cenário lá bacana, aquela postura dele, jeito de falar. Sim. O cara vai lá, faz a notícia. Então, agora eu acho que ele acabou de lançar uma moça que fala em inglês lá. Sim. E tudo. Então, porra, já é um outro passo, já é um outro mercado que ele está alcançando. Sim. Então, tipo, eu acho que os veículos vão se tornar empresas, não vai haver somente um funcionário. E como a gente falou antes, tem que ter uma cara, tem que ter uma alma ali, uma identidade, uma persona ali, algo para as pessoas se identificarem. Uhum. E tal. E eu acho que está tudo muito engateando ainda. Sim, sim. Mas está todo mundo no caminho certo, a qualidade de imagens, de recursos já está absurda. Antigamente você nunca sonhava em você ver uma câmera de cinema dentro de um campeonato. Sim. De jiu-jitsu. Então... Eu me lembro que na época da Flash Sport a gente procurava trabalhar para os eventos, porque não tinha os atletas e não se alimentavam com esse tipo de conteúdo, não tinha essa plataforma de nada. Então acho que hoje em dia, cara, tá tudo a nosso favor. Eu acho que a galera, eu como sou mais velho, eu acho que a galera nova tem que entender que nós somos um movimento. Uhum. Uma das paradas mais iradas que eu vi nas últimas semanas acontecendo foi o VF, Karina e o Natan vendo um evento junto. Maneiro, né? Então isso... CGI, né? Então isso que a gente tem que entender. Que nós somos um movimento, que a gente está junto, que a gente está se ajudando, que a gente está noticiando coisas. Sim. Entendeu? Você num departamento, eu no outro. Eu estou agora tentando ir para o interior, uns eventos pequenininhos que não estão fora desse grande eixo ali, do grande olhar ali do público. Eu quero entender o jiu-jitsu raiz ali, os campeonatos com 3 áreas de lutas, aquelas coisas, né? Enfim, então... E eu penso, sim, um dia pisar na pirâmide, maneiro. Ir lá conhecer, porque eu acho que esse ano agora eu faço 50 anos de idade, então acho que chegou a hora de ir lá conhecer, pisar, ver, trabalhar um dia e voltar para minha casa, porque eu não gosto muito de viajar, não. Não, mas um ponto que tu levantou, o do Natan, da Karine sentados lá, com o VF... A gente sabe que existe uma competição dentro da mídia no sentido... A gente está dividindo o mesmo público, mas a gente não está brigando pelo mesmo plano. A gente não está... Não é uma competição como se eu te odiasse, como se eu odiasse outra mídia. É uma competição saudável. Isso existe, é inegável. A gente está dividindo um público que ainda é pequeno dentro do jiu-jitsu e tudo mais. Mas a gente não precisa levar essa competição para algo... fora, qualquer outra coisa do tipo. Então, mas aí que tá o problema. Já levaram, mano. Você vê que não... Entendeu? Você vê que o volume, se tiver 10, 20 mídias, 2 aqui se falam. Mas aí eu também acho que, novamente, um caminho. É aquele processo. Sim. Dos caras ainda não estarem entendendo. Ainda falta muito para acontecer. Eles ainda precisam... A mídia precisa se profissionalizar. O público precisa entender o trabalho da mídia, as federações precisam entender a importância da mídia, os atletas e tudo mais. Então, eu acho que isso faz parte desse processo que todo mundo está vivendo. Todo mundo está vivendo. Todo mundo evoluindo junto. Entendeu? Então, eu acho que daqui a alguns anos, não estou falando que também todo mundo vai ser
amigos e sair pra beber no final da noite. Mas vai ter todo mundo ali num ambiente saudável. Você não vê páginas de MMA brigando entre as outras. Não vê isso. Então, acho que não vai acontecer isso, mas por a gente ainda estar nesse caminho muito novo do jiu-jitsu, ainda tem uma rusga aqui, outra ali, uma coisa aqui, outra ali, que acaba saindo disso. Mas não acredito que seja o padrão e que vai seguir isso pro resto da vida, entendeu? Acho que isso tende a mudar. Que não. Também torço para que não seja, que eu sou um maluco super de boa, mané. Não me estresso com ninguém, só me afasto e não consigo tô ligando pra nada. Tô nem aí. Porra, mano, velho, outra parada que eu ia te perguntar não sei se você acompanha uma página de futebol do cara chamado Por Onde Andrei. Não conheço. Meu irmão, ele faz uma edição, meu irmão, jornalística, irada. Vou até dar uma olhadinha, porque eu adoro pegar referência. Muito irada. Então, você acha que falta alguma coisa visualmente, dinamicamente falando de vídeo, de notícias, de gráficos, de informação? Cara, tu fala no trabalho que a gente faz hoje. Porque, por exemplo, você... Igual a gente tava falando, nunca entrevistei o Roger Gracie. Mas você não vê a gente fazendo uma matéria sobre o cara. Entendi. Um episódio sobre o cara. Quem é o cara, quantos títulos tem. Entendi. Entendeu? Entendi. Como é que foi... E ele nessa linguagem, porra, mano, tem que ver... O programa te prende. Sabe qual é? Com a edição, com o cara falando, com a busca da notícia. Lá fora eu vejo muito isso com MMA. Se você jogar no MMA, você vê muitas páginas gringas fazendo tipo mini documentários de atletas. Cara, seria bom ter? Pô, seria ótimo. Alguém... a gente pode até entrar, é uma lacuna no jiu-jitsu que tá... Ninguém abraçou ainda. Que tá vazia. Então, se alguém abraçar e ir por esse caminho, vai conseguir fazer sucesso. Porque eu, pelo menos, consumo muito esse tipo de conteúdo. Eu assisto direto. Já assisti de alguns de jiu-jitsu, que essas celebridades maiores dentro do jiu-jitsu, lá fora, acabam que o pessoal nota e faz. Então, eu já vi documentários do Murilo Santana, dos Mendes, do Cobrinha. Lá fora tem. Então, cara, eu não acho que seja obrigatório fazer. Mas se alguém começar a fazer... Vai dar bom. Vai dar bom. Porque assim, esse cara do Por Onde Andrei é maneiro, porque ele pega de futebol. Aí ele pega um jogador antigão, meu irmão, que tu não sabe mais aonde tá. Sim. O cara mora lá no interior, não sei de onde, ele entra em contato, o primo deixou recado, ele conseguiu o WhatsApp do cara e ele mostra o áudio do cara falando. Isso mostra como ainda tem muita coisa que dá pra abordar dentro do jiu-jitsu, cara. Você não pode ficar preso a um tipo específico de conteúdo pragmático, seja só luta, seja só entrevista. Eu acho que é por isso que a gente tem muitos projetos diferentes, né? A gente entrevista, a gente tem um podcast que é uma outra parada diferente da entrevista. Normalmente, qual o objetivo das entrevistas, para você ter uma noção do que eu tô falando? É fazer especificamente sobre um tema. Pô, o cara vai lutar no BJJ Stars daqui a um mês. Vamos falar só sobre o BJJ Stars? Diferente do que é o podcast, que eu vou falar da vida do cara, que eu vou fazer... Então, são dois produtos diferentes. Tem o da visitar a academia. Então, tem vários projetos e a gente costuma fazer vários projetos para exatamente não ficar nisso, não ficar na mesmice de uma coisa só. Porque se a gente for pro campeonato, se a gente viver só do campeonato, a gente fica só naquele mesmo conteúdo e tudo mais. Mas respondendo a tua pergunta, eu não acho que seja obrigatório, mas quem fazer vai se dar bom. O problema se for da forma como você está falando, se for da forma como eu tô acostumado a ver, é um conteúdo que dá muito trabalho. Sim, dá muito trabalho. Conteúdo que, eu fico vendo esses documentários, fico vendo essas edições e falo, caramba, velho, isso aí deve ter dado muito trabalho. E a gente que edita, a gente que trabalha com design, a gente fica, caramba, isso aí deve ter durado, às vezes, dias, semanas. Primeiro que você tem que montar um roteiro, você tem que escrever tudo, tem que procurar material, tem que procurar foto, às vezes você vai ter que procurar foto do cara de 20 anos atrás. Não, e eu acho que ele lança, cara, um por mês, pô. Entendeu? Então, é um conteúdo diferenciado. E aí, o grande desafio que a pessoa teria é como é que ela vai monetizar? Entendeu? Como é que ela vai monetizar um conteúdo que ela faria uma vez por mês só, que ela levaria muito tempo para fazer? É um conteúdo diferente? É um conteúdo muito diferente.
Mas dá para monetizar, sendo que as redes sociais hoje elas prezam muito mais o imediatismo, você postar a parada na hora do hype, do que exatamente qualidade. Mas você acha que isso beneficia ou deixa a notícia mais pobre? Esse tipo de rapidez e poucos segundos? Com certeza deixa, isso aí não dá para negar, né? Eu estaria falando uma mentira aqui, não dá para você falar que eu fiz, a não ser que seja uma matéria muito concreta. Sabe, mídia de estágio vai acontecer do dia tal. Isso é uma matéria, mas é uma matéria muito concreta, muito fácil. Agora, se eu for falar uma matéria envolvendo um caso mais específico, é inegável que se eu fizer essa matéria em 5 minutos, a probabilidade de ter erro nela é muito grande. Agora, se eu parar, analisar, ler, por exemplo, fazer uma matéria sobre a regulamentação das artes marciais não pode ser feita em 10 segundos. Sim. Você não pode sentar ali, escrever uma matéria. Escrever a lei, o você artigo, tem que ler, você tem que saber o que você vai escrever. Na hora de você colocar a legenda, você tem que saber se você está passando a informação correta. Então, é claro que deixa a informação mais pobre. Mas é um dilema de quem trabalha com rede social vive. Site ainda funciona? Sabia que tem empresas que elas exigem que marcas tenham site? Então, para muitas dessas grandes empresas, tipo bancos e tipo Coca-Cola, para elas te fazerem qualquer tipo de patrocínio, elas exigem que você tenha site. Porque para elas ainda é muito importante o site institucionalmente. Talvez para conteúdo, para viralização, para qualquer outro tipo de coisa, o site realmente não tem como você viralizar com uma matéria num blog. Mas de forma institucional, para você expor ali aquela marca, faz muito sentido. Com o estouro que teve agora, cara, de pequenas páginas de veículo, né, que dão notícia, que muitas deles são stalkers que ficam replicando o que a própria pessoa botou no Instagram ali. Botando no meio disso a inteligência artificial, você acha que isso vai ajudar a gente? Tem gente que usa pro lado bom. Como é que você vê isso? Cara, eu seria hipócrita se eu falasse mal da inteligência artificial, sendo que eu uso, né? Eu utilizo muitas ferramentas de inteligência artificial para me ajudar durante o meu trabalho. Seja por exemplo, eu sou um cara que não gosta de fazer entrevistas ao Léo. Ao sentar com o cara e vamos conversar. Não, eu gosto de... Se eu vou te entrevistar, eu vou te estudar antes. Então, eu tenho uma ferramenta de IA que eu peço o cara me dar dados da vida inteira do cara. Sobre o personagem, entendeu? Então, eu utilizo a IA diariamente. Todas as vezes que eu vou montar roteiro, todas as vezes que eu vou entrevistar alguém, às vezes para legendar um texto, para melhorar um texto, eu utilizo a IA. Mas eu também acho que é inegável a gente dizer que ela tem um impacto muito grande na sociedade, né? Tá até rolando aí agora, né, esse caso do Itaú, dos 1.000 funcionários que foram demitidos, e tá já se alegando que foi porque o Itaú vai utilizar inteligência artificial para suprir esses caras. Essa mão de obra. Então, é inegável de que, por um lado, você tem uma ferramenta que vai te ajudar muito, ela me ajuda muito na produção de conteúdo, na produtividade, acelera muito os passos, mas tem um problema que ela gera que tem que ser resolvido de alguma forma. Agora, como que isso vai ser resolvido? Como que a gente vai evitar que a inteligência artificial substitua a mão de obra humana? Eu não sei dizer. Vai ser uma coisa que a gente vai ter que descobrir mais pra frente. A gente tem que saber usar ao nosso favor. Né? Mas, cara, eu acho que se você trabalha com mídias sociais, é inevitável que você tenha que utilizar IA. Entendeu? Seja para criar thumbnail pro YouTube, seja para você montar um roteiro, seja para você pensar em ideias para você fazer de conteúdo. A IA, ela vai estar no nosso dia o tempo inteiro. Agora, claro que tem, como tudo na vida, né? Não dá pra tudo ser bom, né? O Uber chegou, ajudou o Uber chegou, ajudou o cliente, né? Que paga mais barato, mas ferrou os taxistas. Então, tipo, não dá pra vencer todos os lados, tem que saber balancear. Você tem que se adaptar também. Isso óbvio. Se um montão de taxista que virou Uber, tá aí, foi embora. Isso aí, cara, tem uma frase que diz que
nada é mais forte do que o passar do tempo. Né? Eu sou muito ruim com frase, não vou lembrar exatamente a frase agora, mas o contexto da frase é: o passar do tempo ele é inevitável, você tem que se adaptar a ele. Entendeu? E a gente está vivendo num mundo cada vez mais tecnológico. Então, se você não se adapta às novas ferramentas que vão surgindo, né, e vão continuar surgindo mais. A IA é uma nova revolucionária, mas daqui a pouco vai aparecer outra, que talvez substitua a IA, não sei. Então, a gente tem que se adaptar, cara. Faz parte do nosso trabalho. Ainda mais, se você for um cara que não trabalha com isso diretamente, mas acho que hoje em dia a IA ela tá tão enraizada na sociedade que qualquer área você consegue colocar a inteligência artificial, mas se você trabalha em áreas como a nossa, impossível você não usar. Porque na minha linguagem de trabalho, por exemplo, eu às vezes eu tento, irmão, escrever roteiro, seguir, mas não consigo. Eu sou um cara do bate-papo, né? Eu não sou jornalista, não sei entrevistar as pessoas, eu tô aqui para te conhecer. Né? Eu sempre troco aquela ideia assim pra... Nessa segunda-feira eu recebi um convidado aqui e ele falou isso: pô, cara, me senti tão bem, mané, que eu achei que eu ia ficar aqui parado e tudo, várias perguntas e tal. Não, pelo contrário, mané, aqui é uma parada bem humanizada, é um bagulho que eu quero entender seus métodos, entender suas opiniões, conhecer um pouco do teu começo, né, mano? Da onde vem o Alisson e tal. E, porra, pra mim hoje foi um bate-papo enriquecedor, porque a gente se encontra muito nos campeonatos, mas sempre... E vai continuar se encontrando. Rapidinho, rindo ali, um fica zoando o outro mais do que não sei o quê. E, pô, a gente só se diverte. E hoje, porra, a gente pode parar, sentar, trocar uma ideia aí. E, porra, mano, desde já queria agradecer demais a tua presença. Eu que agradeço. Queria agradecer aí a oportunidade de trocar uma ideia de um projeto que eu sou muito aficionado. Sou um telespectador, sempre posto, marco você lá, tiro foto da minha televisão. E acho que tu é um dos que mais acompanha a gente. Eu me amarro, eu vejo que tu sempre está assistindo. Me amarro de verdade. Até os ruins, até os vídeos ruins que a gente... Vou vendo tudo, irmão. Não quero saber de nada. Eu quero ver, quero saber o que está acontecendo. Então, mano, velho, queria te agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade. A gente demorou muito tempo a marcar, porque eu sei que tá um cara no corre, viaja pra caramba. Então, mano, aquela câmera ali é tua. Manda um salve pra quem tu quiser, agradece. Esse é teu momento aí, solta a voz, irmão. Não, cara, eu quero só te agradecer aí. Realmente hoje foi uma experiência muito diferente pra mim, né, cara? Não tô acostumado realmente a estar desse lado aqui do microfone, como eu falei mais cedo, mas te agradeço pela oportunidade. Acho que é sempre legal a gente estar aqui conversando. Esse é um ponto importante. Esse tipo de conteúdo ele é essencial e eu espero que tu continue fazendo, porque muitas coisas aqui são sanadas. Às vezes o cara tá assistindo o nosso bate-papo aqui e vai começar a entender um pouquinho melhor a mídia, sabe? O cara entende um pouquinho melhor como é que é o trabalho, como que o jiu-jitsu tá crescendo ou não. Então, acho que é um trabalho sensacional que você faz. Eu confesso que eu não assisto nada que envolve jiu-jitsu. Eu já te falo que, sinceramente, não assisto nada, porque eu não gosto de enviesar o meu pensamento. Eu tenho essa neura comigo. Então, eu fico pensando, cara, se eu assistir um podcast do The Coach ou de qualquer outro cara com um atleta, quando eu for entrevistar esse cara, provavelmente eu vou ter esse viés comigo. Então, eu não assisto nada, mas eu te agradeço pela oportunidade novamente e espero que continue, cara. Você faz um trabalho aqui sensacional, tu é uma das referências dentro do esporte, né? Quando eu cheguei, assim, quando eu comecei a fazer campeonato, primeira coisa que os caras falaram ali, o The Coach. Fala com o The Coach, que o The Coach é o manda em tudo aqui, sabe de tudo, é o nosso generalzão aqui, né, cara? Então, agradeço por tudo que tu sempre fez comigo nos campeonatos, sempre me ajudou, principalmente ali quando eu tava começando, não tinha muita noção do que tava fazendo ali às vezes, muitas vezes também. E é isso, irmão, muito obrigado mesmo aí, foi muito legal essa uma hora e pouco que a gente ficou conversando, irmão. Obrigado mesmo, cara. Isso aí pra mim, quando eu paro assim pra pensar, passa um filme na minha cabeça, porque eu sou fã dos meus amigos, tá ligado? Uhum. Então isso pra mim é você conversar com pessoas que você admira
é muito gratificante, porque eu aprendo com vocês todos os dias, irmão. Sim. Todos os dias, pelo fato de eu vir de uma escola antiga, de ter vivido outra realidade, ver o tempo passar, questão de equipamento, edição, rapidez, linguagens. Então, tudo isso aí eu sou... Graças a Deus eu ainda continuo atuante aí, Se atualizado, e vai continuar por muitos anos ainda, The Coach. E só te agradeço, meu irmão, mais uma vez aí, ter vindo aí disponibilizar esse tema de trocar essa ideia. Que isso, irmão. Sempre que precisar, valeu, tamo aí. Tamo junto. Bem, antes de terminar, queria agradecer aí a Betamax, respeita, vagabundo, que o bagulho tá ficando de verdade. 20 episódios do The Coach Cast. Peixe, atividade, que o bagulho tá ficando doido. Obrigado, Fábio. Obrigado aí a Betamax por acreditar no meu projeto aí. A gente, né, cara, se não tivesse a oportunidade desse patrocínio aí, desse apoio da Betamax, a gente não estaria aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Comenta, compartilha, corta, guarda pra você, se vira, salva no pendrive aí. Um abraço e até a próxima. Os. Os. E aí, mano, velho? Maneirinho, maneirinho.